Olá traders e bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal com lucro. Este vídeo é um capítulo do nosso curso sobre Smart Money Concepts, dedicado ao tema de identificar pullbacks válidos. Reconhecer um pullback válido é um dos aspectos mais críticos e difíceis da análise da estrutura de mercado que todo trader enfrenta. Desenvolver a habilidade de identificar pullbacks válidos permite que você identifique blocos de ordens genuínos e zonas de indução no mercado, ajudando você a evitar possíveis armadilhas. Hoje, neste episódio avançado, vamos mergulhar em vários tipos de pullbacks, estratégias de trading e ações de preço associadas aos pullbacks que você pode encontrar no mercado. Mas isso não é tudo. Vamos detalhar os principais critérios e regras que elevam um pullback a um trade de alta probabilidade. Nos vemos depois desta mensagem muito importante. Traders, se você está procurando aprimorar seus trades, dê um like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para nunca perder uma atualização. Antes de começarmos, recomendamos fortemente que você confira nossas playlists sobre psicologia no trading e gestão de risco. Esses vídeos vão ajudar você a gerenciar emoções e manter a disciplina, que são os dois pilares para alcançar a lucratividade no mercado. Dominar o controle emocional e a gestão de risco são componentes cruciais para o sucesso consistente no trading. Por favor, ouça e lembre-se. Nenhuma quantidade de estudo para encontrar a estratégia de trading perfeita irá beneficiá-lo se você não tiver controle emocional durante suas operações. Se você não consegue aceitar um trade perdedor e continua movendo seu stop loss, ou pior, opera sem um stop loss, você está se preparando para o fracasso. A eficiência da sua estratégia está diretamente ligada à sua gestão de risco e disciplina emocional. Somente quando um trader entende e implementa isso, ele pode começar a ver ganhos consistentes e terminar seus meses com lucro. Sem esses elementos críticos, até mesmo as melhores estratégias irão falhar sob uma execução ruim devido à falta de controle emocional e gerenciamento de risco das suas operações. Agora vamos começar. O passo inicial para mapear estruturas de mercado de pullbacks é identificar pullbacks válidos. Sem reconhecer um pullback válido, você não pode antecipar movimentos futuros de preços, como tendências de continuação, rompimentos estruturais e padrões de reversão. Então, o que exatamente é um pullback? Essencialmente, um pullback é uma reversão temporária ou pausa na ação do preço contrária à tendência predominante. Isso acontece quando compradores e vendedores disputam o controle do mercado, resultando em um movimento de tendência ou impulsivo que gera liquidez interna marcada por ineficiências ou liquidez estática esperando para ser varrida ou preenchida. Como resultado, o preço passa por uma reversão e uma breve interrupção contra a tendência dominante, preenchendo a liquidez interna ou limpando a liquidez estática antes de retomar sua direção geral. O movimento do preço é composto por 3 submovimentos primários: impulso, correção e continuação. Por exemplo, se considerarmos este movimento de correção como um pullback válido, ele confirma uma quebra de estrutura. Além disso, podemos identificar um bloco de ordens localizado na parte inferior associado ao BOS. Nessa situação, antecipamos que o preço alcance nosso bloco de ordens identificado e reverta a direção para cima. Para atender a essa expectativa, podemos colocar nossa ordem de compra limitada no pico do bloco de ordens. No entanto, considere um cenário onde nosso pullback identificado acaba sendo inválido, erroneamente considerado válido devido à sua natureza impulsiva. Nesse cenário, nosso bloco de ordens identificado perde sua validade, com alta probabilidade de o preço atingir nosso stop loss. Agora, vamos nos aprofundar em como identificar um pullback válido e os critérios e regras essenciais envolvidos. Assegure-se de assistir ao vídeo atentamente até o final porque na segunda sessão, exploraremos vários tipos de pullbacks, ações de preço e discutiremos estratégias de trading relacionadas aos pullbacks que você pode encontrar no mercado. Antes de mergulharmos em exemplos de velas de pullbacks válidos, vamos revisar rapidamente tendências de alta e baixa baseadas em velas. Uma tendência de alta baseada em velas é identificada por um padrão onde a ação do preço produz velas consecutivas de alta, com cada vela superando o ponto mais alto da anterior, indicando forte impulso ascendente em um único movimento impulsivo de alta. É crucial que o ponto mais baixo de cada vela permaneça no mesmo nível ou acima do ponto mais baixo das velas anteriores. Essa condição sugere que o impulso de baixa no mercado é limitado e a tendência geral permanece predominantemente de alta. Os mesmos princípios se aplicam a cenários de baixa. Uma tendência de baixa baseada em velas é caracterizada por um padrão onde a ação do preço produz velas consecutivas de baixa, com cada vela superando o ponto mais baixo da anterior, indicando forte impulso descendente em um único movimento impulsivo de baixa. É essencial que o ponto mais alto de cada vela permaneça no mesmo nível ou abaixo do ponto mais alto das velas anteriores. Agora, vamos explorar como identificar um pullback válido no mercado. Em um cenário de alta, um pullback válido é identificado quando uma vela quebra abaixo do ponto mais baixo da vela anterior ou efetivamente varre sua liquidez. Por exemplo, na ilustração dada, a última vela vermelha quebrou abaixo do ponto mais baixo da terceira vela verde, sinalizando um pullback válido.
É essencial notar que se o preço não quebrar abaixo do ponto mais baixo da última vela verde, o pullback não pode ser considerado válido. É também importante enfatizar que a cor da vela não influencia a identificação de pullbacks. Da mesma forma, em um cenário de baixa, um pullback válido é reconhecido quando uma vela quebra acima do ponto mais alto das velas anteriores, varrendo a liquidez no processo. Para aprofundar nosso entendimento de pullbacks, vamos revisar mais exemplos. Considere uma série de velas de alta como ilustrado. Após formar 3 velas consecutivas de alta, o preço faz uma pausa temporária, marcada pelo surgimento de 3 velas de baixa, antes de continuar sua subida. No contexto de um cenário de alta, para um pullback ser válido, o preço deve quebrar abaixo do ponto mais baixo da última vela de alta formada logo antes da pausa temporária de baixa. No entanto, isso não qualifica como um pullback válido porque nenhuma das velas de baixa quebrou o ponto mais baixo da vela de alta anterior ou varreu sua liquidez. Consequentemente, consideramos essa sequência de velas como um único movimento impulsivo de alta. Em um cenário similar na segunda série de velas, observamos que após a formação de velas consecutivas de alta, ocorre uma pausa temporária com o aparecimento de uma única vela de baixa. Como o preço não quebrou o fundo de nenhuma vela anterior nessa sequência, também não podemos considerar isso um pullback válido. Por outro lado, se a vela de baixa formar um topo igual à vela de alta anterior e a vela subsequente quebrar e varrer abaixo do fundo da vela de baixa, isso qualifica como um pullback válido. Assim, temos uma onda impulsiva de alta seguida por uma correção e depois outra onda de continuação de alta. Esses conceitos também se aplicam a mercados de baixa. É importante notar que esses princípios podem ser aplicados em várias escalas de tempo e em qualquer gráfico baseado na ação do preço. Aqui estamos examinando o gráfico de 1 hora do euro-dólar. Como você pode ver, o preço está em uma forte tendência de baixa. Agora, vamos identificar os possíveis pullbacks. Analisando o gráfico, observamos uma sequência de 3 velas de baixa seguidas por uma pausa temporária marcada por 3 velas consecutivas de alta. Desenhando linhas dos pontos mais altos e mais baixos da última vela de baixa antes da pausa temporária mostra que nenhuma das velas subsequentes superou o topo dessa vela de baixa. Consequentemente, isso não qualifica como um pullback válido e deve ser considerado um movimento impulsivo. Para confirmar um pullback válido, o preço deve quebrar ou varrer a liquidez abaixo da última vela criada logo antes da pausa temporária. No exemplo seguinte, podemos ver que o preço quebrou o topo dessa vela e então continuou em sua direção principal. Então temos um pullback válido aqui. Da mesma forma, temos outro pullback enquanto o preço quebrou o ponto mais alto dessa vela, que era o último topo antes da pausa temporária. Subsequentemente, outro pullback válido é criado por esta vela engolfante de alta que quebrou o ponto mais alto de sua vela anterior. Depois de cobrir os conceitos básicos de pullbacks na primeira parte deste vídeo, agora podemos identificar pullbacks válidos no mercado. Na segunda parte, exploraremos conceitos avançados de pullbacks, incluindo vários tipos que os traders podem encontrar e as estratégias de trading associadas a eles. Os pullbacks podem ser categorizados em 3 modelos distintos: agressivo, correção e de varredura. Agora, vamos mergulhar nos detalhes de cada tipo de pullback e examinar como podemos usá-los para aprimorar a natureza sistemática de nosso plano de trading. O primeiro tipo de pullback é o pullback agressivo. Um pullback agressivo é caracterizado por uma retração rápida e acentuada contra a tendência predominante. Ele geralmente ocorre com algumas velas grandes e fortes que rapidamente retraem uma porção do movimento recente do preço. Vamos imaginar que temos uma série de velas como esta. Como você pode ver, o preço quebrou abaixo do ponto mais baixo desta vela, que era o último fundo antes da pausa temporária e reversão, indicando um pullback válido aqui. Após completar seu movimento de correção, o preço reverteu e subiu com grande ineficiência. Portanto, temos uma quebra de estrutura válida enquanto o preço formou um pullback válido. Agora, como o preço criou uma quebra de estrutura de alta, podemos identificar essa zona de demanda atribuída a ela, que acreditamos ter um alto potencial para reverter o preço quando ele atingir esse ponto. Em seguida, esperamos que o preço caia novamente e toque nossa zona de demanda identificada. No tipo de pullback agressivo, o preço gera um movimento rápido e drástico com velas fortes que rapidamente retraem em direção à nossa zona de demanda ou oferta identificada. Nesse cenário, não consideraríamos entrar no mercado abrindo qualquer posição, mesmo com o surgimento de padrões de confirmação como a mudança de característica ou padrões de flip na escala de tempo menor. A razão por trás disso é que se o preço se mover rapidamente e drasticamente com velas fortes para uma zona de oferta ou demanda sem perder seu impulso, há uma alta probabilidade de que o preço não reaja a essa zona. Os traders precisam monitorar de perto o comportamento do preço em tais casos e evitar entrar no mercado nessas situações. Agora vamos passar para o segundo tipo de pullback, o modelo de pullback de correção. O pullback de correção é uma retração mais gradual que tipicamente consiste em várias velas menores. Nesse tipo de pullback, o preço gera várias estruturas internas até atingir o ponto de interesse, e seu impulso e volatilidade diminuem à medida que se aproxima do ponto de interesse. Como mencionamos anteriormente neste exemplo, temos um pullback enquanto o ponto mais baixo desta vela foi quebrado para baixo.
Subsequentemente, temos uma quebra de estrutura válida e um bloco de ordens válido que acreditamos ter um alto potencial para reverter o preço quando ele atingir essa zona. No modelo de pullback de correção, como mencionado anteriormente, o preço forma várias estruturas internas com várias velas menores até atingir nosso ponto de interesse identificado. Ao contrário do pullback agressivo, consideramos entrar no mercado quando o preço atinge nossa zona de demanda ou oferta identificada. Para fazer isso, podemos usar vários modelos de entrada de Smart Money Concepts, como modelos de entrada agressivos ou conservadores. Por exemplo, neste caso, podemos colocar uma ordem de compra limitada no ponto mais alto do nosso bloco de ordens identificado e esperar que o preço ative. Ou podemos implementar uma abordagem mais conservadora esperando que o preço toque nossa zona identificada e, em seguida, ampliar para uma escala de tempo menor para procurar qualquer sinal de mudança de característica ou padrões de reversão para confirmar uma mudança na estrutura de mercado. Após detectar a confirmação de uma mudança na estrutura de mercado na escala de tempo de entrada, podemos definir nossa posição de entrada no ponto mais alto do novo bloco de ordens reconhecido, neste caso, uma zona de demanda na escala de tempo menor, criada pela onda da mudança de característica, com o stop loss definido alguns pips acima do ponto mais baixo da zona. Para o take profit, definimos na liquidez externa da escala de tempo maior. Agora vamos seguir para o próximo tipo de pullback, o modelo de varredura. Nesse tipo de pullback, o preço gera pools de liquidez esperando para ser varrida perto do nosso ponto de interesse formando uma zona de liquidez estática, como topos iguais, fundos iguais ou liquidez de linha de tendência. Reconhecer um padrão de varredura de liquidez antes que o preço atinja nosso ponto de interesse é crucial, pois esse padrão confirma a força da nossa área de oferta ou demanda. Usamos varreduras de liquidez como um fator de confirmação. O conceito é simples, o mercado necessita de liquidez para impulso. Se o preço não varrer a liquidez antes de um nível-chave, ele frequentemente usa essa zona como liquidez para alimentar seu impulso. Por exemplo, aqui podemos ver que o preço retraiu para baixo, formou um fundo igual e criou liquidez significativa abaixo do duplo fundo, sugerindo a presença de ordens pendentes e stop losses esperando para serem acionados e varridos pelo mercado, que está localizado perto da nossa zona de demanda identificada. Focando em zonas com padrões de varredura de liquidez, podemos aumentar a probabilidade de setups de trading que alinham com a dinâmica do mercado e reduzir o risco de cair em sinais falsos ou armadilhas. A presença do pool de liquidez acima da nossa zona de demanda identificada fornece confirmação adicional para uma possível reversão de preço do nosso ponto de interesse. Agora que temos a confluência desejada, nosso próximo passo é pacientemente esperar que o preço varra a liquidez abaixo dos fundos iguais. Com a confluência desejada em vigor, podemos considerar entrar no mercado comprados a partir do nosso ponto de interesse. Para fazer isso, podemos colocar nossa ordem de compra limitada na nossa zona de demanda. Se quisermos otimizar nosso ponto de entrada e alcançar uma melhor relação risco-recompensa com o stop loss mais apertado, precisamos ampliar para uma escala de tempo menor e esperar que o preço toque a zona de demanda e mostre uma mudança de característica ou qualquer sinal de mudança na estrutura de mercado. Após a formação da nova zona de demanda gerada na escala de tempo menor, podemos considerar colocar um trade. Em conclusão, entender as nuances de identificar pullbacks válidos é uma habilidade crítica para qualquer trader que deseja otimizar suas entradas e saídas no mercado. Ao dominar os conceitos de pullbacks agressivos, de pressão e de varredura, os traders podem aprimorar sua estratégia e aumentar a probabilidade de trades bem-sucedidos. Reconhecer esses padrões não só ajuda a identificar blocos de ordens genuínos e zonas de indução, mas também a evitar possíveis armadilhas de mercado que podem levar a perdas significativas. Lembre-se, a chave para a rentabilidade consistente está em combinar esses insights técnicos com uma gestão de risco disciplinada e controle emocional. A eficiência da sua estratégia está diretamente ligada à sua gestão de risco e disciplina emocional. Somente quando um trader entende e implementa isso, ele pode começar a ver ganhos consistentes e terminar seus meses com lucro. Sem esses elementos críticos, até mesmo as melhores estratégias irão falhar sob uma execução ruim devido à falta de controle emocional e gerenciamento de risco das suas operações. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se achou o conteúdo útil ou divertido, por favor, deixe um like, pois isso ajuda o vídeo a alcançar mais traders como você. Lembre-se também de se inscrever no canal com lucro e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas informações do mercado financeiro e dicas de trading. Compartilhar este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais pode fazer uma grande diferença e ajuda a nossa comunidade a se fortalecer. Seu apoio nos permite continuar trazendo conteúdo de alta qualidade, ajudando você a tomar decisões mais informadas nos mercados. Obrigado por assistir e bons negócios!